Oiê, seja bem-vinda de volta ao canal e hoje a gente vai tecer uma peça muito linda com esse fio mais lindo ainda. Esse aqui é o fio Premium, ele é o fio Premium, onde tem 65% de poliéster, 35% de viscose e de 3 milímetros na cor rosa chá. E você pode estar utilizando a agulha de 4 a 6 milímetros. Então, a Vanusa enviou pra gente esse fio, então a gente vai testar juntas. E eu tenho certeza que a nossa peça vai ficar perfeita com esse fio. Todas as demais informações eu vou deixar abaixo aqui na descrição desse vídeo. Então, a gente vai estar utilizando essa cor, que é o rosa chá, para fazer a nossa peça. Esse rolinho tem 500 gramas. Temos aqui também a tesoura, a agulha, fita. E para finalizar a nossa peça, você pode estar aí com um mosquetão articulado, ou você pode ter também essas pecinhas aqui, ó, onde a gente coloca na lateral da nossa bolsa pra gente conseguir pôr a nossa alça. E tenho aqui também um fechinho pequeno de imã, ó, tá vendo? Então, você pode estar finalizando aí a sua bolsa com os materiais que você tiver dentro aí da sua casa, dentro aí do seu ateliê. Para esse fio, eu vou estar utilizando a agulha de número 6. Vou pegar aqui o fio e a gente vai iniciar fazendo 13 correntinhas. Faço aqui a laçada inicial, que eu faço dessa forma, ó, eu pego a minha agulha, giro no meu fio, laço o fio do rolo, trago pra frente. Aperto. Então, aqui, se vocês perceberem, eu já tenho a laçada inicial aqui e tenho uma correntinha. E partindo dessa correntinha, eu vou fazer mais 12 correntinhas, totalizando 13 correntinhas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13 correntinhas. E eu vou medir aqui para vocês verem com quantos centímetros ficou essas correntinhas aqui. Ó, então, eu tenho, de início, 13 centímetros, beleza? Bom, então, agora, a gente vai voltar trabalhando aqui essas laçadinhas que se formaram na parte de trás. Vocês conseguem perceber? Aqui, ó. Essas ondinhas aqui. Beleza? Ó, essas aqui. Então, a gente vai pular a primeira. Ó, vou pular essa daqui e vou inserir a minha agulha aqui. Então, ó, insiro, laço, trago pra frente, fecho um ponto baixo. Dou a altura, insiro, laço o fio, trago pra frente, ponto baixo. E vou fazer isso até chegar no final do meu trabalho. Lembrando sempre de ir fazendo, ó, e arrumando aqui o seu trabalho. Então, ó, chegando aqui no final, eu vou fazer o último ponto. Assim. E aqui, nós temos que ter 3 pontos nesse mesmo espacinho de base. Porque esses 3 pontos, ele vai dar a voltinha aqui que a gente precisa para nossa base. Então, aqui eu já tenho um, vou inserir a minha agulha novamente. Mais um, novamente. Mais um. Acho que esse aqui ficou um pouco frouxo. Ó, vamos refazer aqui. Insiro, ó, trago e fecho. Beleza? Ó, ficou desse jeito. Então, aqui nós temos 3 pontos que formam aqui a nossa viradinha. Então, aqui agora eu vou trabalhar cada pontinho desse daqui, ó, um ponto baixo. E já escondendo esse fio aqui do início. Então, ó, insiro a minha agulha, laço, fecho um ponto baixo. Insiro, laço, trago pra frente, um ponto baixo. E eu vou fazer isso até chegar ali no final do meu trabalho, lembrando sempre de ir fazendo e, ó, arrumando a sua peça, tá? A sua base. Então, cheguei aqui no início e olha só a perfeição
Tá ficando esse aqui. Então, agora a gente vai fazer a outra lateral da nossa base. Então, tudo que a gente fez aqui, a gente tem que fazer aqui também. Então, lembra desse primeiro ponto aqui que a gente pulou, a primeira ondulação? Então, a gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, e vamos inserir 3 pontos dentro dessas alcinhas aqui, para fazer a volta aqui da nossa base. Então, eu pego aqui a minha agulha, insiro no meu ponto, pegando essas duas alcinhas aqui, laço o meu fio, trago pra frente, um ponto, insiro no mesmo lugar, trago pra frente, e vamos fazer o último ponto, totalizando 3 pontos também. Então, aqui, ó, 3 pontos, igual esse lado aqui que tem 3 pontos também. E vocês conseguem perceber que também fez aqui aquela voltinha. Bom, então, já fiz aqui meus 3 pontos dessa virada e vou medir com vocês para vocês verem e terem uma noção de quantos centímetros tem já esse pedaço de base. Então, eu tenho aqui 17 centímetros, beleza? Então, agora a gente vai fechar a nossa carreira e a gente vai fazer dessa forma, ó. Tenho essas duas laçadinhas aqui, tenho o primeiro ponto baixo e em cima eu tenho essas duas laçadinhas. Vou inserir a minha agulha, vou levar essa laçada lá pra trás, ó, desse jeito, beleza? E agora, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou inserir a minha agulha bem no meio desse ponto, tá vendo aqui? Um Vzinho. Então, a gente vai inserir a nossa agulha, ó. E tem que sair no meio do Vzinho lá atrás também, ó. Você consegue identificar um Vzinho aqui, ó? Bem no meio das duas perninhas. Então, ó, tenho aqui, aqui. Em todo o trabalho, a gente tem esses Vzinhos. Então, eu vou inserir a minha agulha, tem que sair no Vzinho, vou pegar a minha laçada que eu levei lá pra trás, vou enganchar aqui na minha agulha, vou ajustar o fio, vou pegar o fio do rolo e vou trazer pra dentro, ó. Ó, aqui assim. Beleza? Vou laçar e vou fechar um ponto baixo centrado, desse jeito. E agora, eu vou trabalhar ponto baixo centrado até chegar no início ali da minha carreira, onde a gente vai começar a trabalhar os nossos aumentos, beleza? Então, ó, esses pontos eu insiro a minha agulha bem no meio do Vzinho e vai sair no Vzinho também. Caso você tenha dificuldade para fazer, para identificar, para saber onde que tá entrando a minha agulha e tal, ó, é só você segura por trás, assim, do seu ponto, ó, que pode ser que te ajude. Segura atrás do seu ponto, você vai inserir, ó, a agulha. E você vai sentir a ponta da agulha bem no seu dedo, ó. Tá vendo? Porque pode ser que quando você insira a agulha, ó, pode ser que ela venha pra fora, beleza? E não é o correto. O correto é que a nossa agulha entre pelo meio e saia, ó, no meio. Então, a gente laça, fecha aqui, e você pode trabalhar dessa forma em toda a sua base, ó. Tá vendo? Eu acredito que assim fica um pouco mais fácil de vocês fazerem aí o ponto baixo centrado, beleza? Então, sempre fazendo aqui e, ó, arrumando o seu trabalho, tá? É de extrema importância que você vá fazendo a sua peça e vai arrumando, vai dando a forma para sua peça. E no final, você pode ter certeza que isso dá um outro visual, um outro acabamento para nossa peça, beleza? Então, a gente fazendo e arrumando fica bem melhor. Então, agora a gente vai fazer os nossos aumentos. Então, como que a gente vai fazer esses aumentos? A gente vai trabalhar 2 pontos juntos em cada pontinho desse aqui de base. Então, o aumento nada mais é do que você pôr 2 pontos no mesmo espaço de base, beleza? Então, aqui, ó, chegamos ao primeiro ponto, ó, da nossa lateral. Então, eu vou inserir aqui, ó, segura por trás para você conseguir identificar o meio. Ó, saiu aqui, trago pra frente, fecho um ponto baixo. Ó, aqui eu acho que ficou maior, então eu vou ajustar essa laçada aqui, assim. Ó, vamos de novo. Então, eu insiro, saio lá no meio,
ponto baixo. Insiro no mesmo espaço, ponto baixo centrado, beleza? No ponto seguinte, a mesma coisa, ó, pego aqui a minha laçada, insiro bem no meio aqui, ó, tá vendo? E eu acho que dessa forma, colocando o dedo bem em cima aqui do ponto, eu acho que fica bem mais fácil de você encontrar onde a sua agulha tem que sair, beleza? Então, vou fazendo e vou ajustando. Então, já fiz aqui 2 aumentos. E agora, eu vou fazer o terceiro aumento. Insiro aqui. Laço, trago pra fora, fecho um ponto baixo, sempre arrumando. Insiro, ó, desse jeito. Então, ó, bem redondinha aqui a nossa base. Lembrando que essa base aqui é uma base oval, beleza? Então, ó, agora eu vou trabalhando um ponto baixo centrado para cada pontinho desse de base, até chegar no início ali da minha peça, beleza? Então, quando chegar na lateral, onde tem 3 pontos baixos na carreira anterior, eu também vou precisar fazer um aumento. Então, sempre lembra que o que você fizer em uma lateral, você precisa fazer na outra para que fique de forma igual à sua base oval, beleza? Então, aqui, ó, eu repuxei aquele pedacinho de fio que eu tava escondendo. Vou pegar ele aqui, vou pôr pra trás, assim. E, ó, continuo trabalhando normalmente. Ajusto, ó, insiro aqui, seguro, ó. Beleza? Então, vou fazendo aqui. Esse aqui é o último. Ó, o último ponto. E agora, eu vou trabalhar aumentos aqui nessa lateral. Então, como que eu vou fazer aqui? Ó, sempre ajustando a sua peça, beleza? Ó, lacei aqui, venho dentro desse primeiro ponto, insiro a minha agulha, ó, saiu bem aqui, atrás, e aqui dentro eu vou pôr 2 pontos baixos centrados, ó. Fiz o primeiro aumento, no ponto seguinte, ó, coloco o dedo. Eu acho que assim fica mais fácil da gente identificar, beleza? Então, ó, fiz 1, 2, e agora eu vou fazer o último ponto baixo centrado. Então, eu insiro aqui, saí lá no Vzinho, laço, trago pra frente, fecho, 1, fecho, 2, e ó, tá pronta a nossa segunda carreira da nossa base oval. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou fechar, vou dar altura, insiro a minha agulha de trás pra frente aqui, levo a minha laçada, e eu vou medir com vocês para vocês verem com quantos centímetros eu tenho aqui de base. Lembrando sempre de fazer e arrumar assim a sua peça, tá? Dá o formato aí da sua peça. Então, vou deixar ela bem aqui, ó, bem arrumadinha. Então, agora, nós temos 20 centímetros de base. E agora, a gente vai fazer a última carreira da nossa base. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar também os aumentos, só que os aumentos agora vai ter um intervalo de 1 ponto baixo sozinho. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou inserir a minha agulha no primeiro ponto baixo, ó, assim. Vou pegar a minha laçada, vou ajustar aqui para essa laçada ficar bem justinha. Vou pegar o fio do rolo, vou trazer para frente e vou fechar um ponto baixo centrado, beleza? Sempre ajustando. E vou trabalhar ponto baixo até chegar aqui nesse primeiro ponto aqui de aumento, beleza? Vocês conseguem perceber que esse aqui é o primeiro aumento, ó, esses aqui são sozinhos, e esse aqui é o primeiro ponto de aumento da nossa virada. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho desse daqui, um ponto baixo centrado, e quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa virada. Tô chegando aqui no final.
Vou arrumar a minha base, ó. Vou pegar mais fio aqui. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar um ponto de aumento separados por um ponto sozinho. Então, aqui eu faço um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. E venho trabalhando um ponto sozinho até chegar essa lateral aqui. E aí, quando chegar nessa lateral, eu vou identificar onde começam os meus aumentos, que eu consigo ver claramente que é aqui. Ó, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer um ponto de aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um sozinho. Um aumento e um sozinho, ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um aumento. Então, eu insiro, saindo bem aqui no meio, ó. Laço, trago pra frente e faço aqui um aumento, que são 2 passos no mesmo espaço de base. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto sozinho. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou inserir a minha agulha, sair aqui no meio do Vzinho e vou fazer 2 pontos no mesmo espaço de base. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto sozinho. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, insiro e faço 2 pontos no mesmo espaço aqui de base. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar um ponto sozinho. Então, agora eu vou trabalhar pontos baixos sozinhos até chegar, ó, como é que ficou? A minha volta, bem linda. Então, agora eu vou trabalhar um ponto sozinho aqui até chegar nesse ponto aqui. Vocês conseguem ver que é nítido aonde começa os pontos com aumento? Vocês conseguem perceber? Ó, aqui eu tenho um ponto sozinho e aqui começa o meu aumento. Aqui eu consigo ver nitidamente que tem 2 pontos no mesmo espacinho de base. Vocês conseguem perceber? Então, aqui eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho desse aqui de base. E quando chegar aqui, eu já vou trabalhar o meu aumento. Bom, então, eu cheguei aqui e vou fazer o meu primeiro ponto de aumento. Então, ó, insiro a minha agulha, trago para frente, laço, um ponto baixo centrado. Insiro novamente, laço, trago para frente, um ponto baixo centrado. No ponto seguinte, eu faço um ponto sozinho. No seguinte, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo espaço de base. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte, eu vou fazer um aumento. E vou chegar aqui no final com um ponto sozinho. Ó. Beleza? Então, agora, eu vou medir pra vocês. Eu vou fazer... Essa daqui vai ser o tamanho, tá? Da minha base. Então, eu vou medir pra vocês verem com quantos centímetros ficou. Então, eu tenho aqui 22 centímetros, ó. 22 centímetros de base, de comprimento, e de largura eu tenho 9 centímetros. Ó, de largura eu tenho 9 centímetros. Caso você queira fazer uma base maior no comprimento, você tem que aumentar aquelas correntinhas de 2 em 2. Caso você queira aqui de largura, você tem que aumentar o número de carreiras, tá? Então, caso você queira fazer mais uma carreira, então, como que você vai trabalhar? Você vai fazer normalmente seus pontos baixos e vai identificar aqui o ponto de aumento. Ó, o primeiro ponto de aumento. Então, essa última carreira, a gente fez um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Então, na próxima carreira, caso você queira fazer, você vai fazer um aumento com um intervalo de 2 pontos sozinhos. Um aumento com intervalo de 2 pontos sozinhos. Aí, caso você queira fazer mais uma carreira, então você vai fazer um aumento e 3 pontos sozinhos. Um aumento e 3 pontos sozinhos. Essa é a sequência, né, padrão de aumentos que a gente geralmente utiliza. Então, agora a gente vai iniciar subindo a nossa peça. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou fechar a minha base, ó, vou trazer assim, para o ponto ficar bem certinho. Vou pegar essa laçada e vou levar lá para trás. Vou arrumar aqui o meu trabalho. É de extrema importância que você sempre arrume,
tá? O seu trabalho. Então, aqui eu levei a minha laçadinha lá pra trás e agora a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Vou inserir a minha agulha bem no meio dessas duas laçadas aqui, ó, desse meu fio aqui, ó. Esse fio é esse aqui que tá aqui atrás, tá? Então, eu pego esse fio aqui, ó, entro aqui pelo meio, ó, entra aqui pelo meio, assim, pego a laçada e insiro aqui na minha agulha, ó, desse jeito. Vou pegar o meu fio e agora eu preciso ter atenção porque esse fio, ele precisa vir essa parte lisinha pra frente pro nosso ponto ele ficar bem bonito. Então, quando você pegar o seu fio, você vai perceber que tem essa parte aqui, tá vendo? Ó, essa dobradura aqui. Então, você tem... Essa dobradura tem que ficar no seu campo de visão, ó. Pra quando você laçar e trazer pra frente, a parte lisa vir pra frente juntinho. Então, ó. Deixa eu ajustar aqui, vamos fazer de novo. Vou inserir, vou laçar o meu fio. Vou pegar o fio aqui do rolo. Vou arrumar. E vou, ó, trazer pra frente. Beleza? Trouxe pra frente aqui. E agora, a gente vai trabalhar essas partes aqui, ó. Quer ver? Ó, a gente vai inserir a nossa agulha desse lado aqui. Ó, a gente vai pegar essa laçada e essa laçada aqui. Ó, assim. E isso aqui eu já posso arrematar, tá? Eu vou até passar aqui por dentro, porque aquela hora saiu. E, ó, vou passar aqui por dentro. Se você quiser, você pode passar um pontinho de cola, beleza? Ó. Então, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai inserir a nossa agulha desse lado aqui, dessa laçada e nessa laçada aqui. Nessa laçada e nesse gominho aqui, ó. Beleza? Não é aqui por dentro, tá? Ó, não é centrado. É essa laçadinha e essa daqui por cima, ó. Beleza? Então, a gente vai trabalhar assim o nosso ponto palito. Então, ó, trouxe pra frente, vou arrumar aqui, ó, trouxe pra frente, deixa eu arrumar, que a parte lisa do fio tem que ficar pra frente pro nosso ponto ficar bonito, tá? Então, vou refazer aqui. Ó, vou ajustar. Pronto. Então, com essa laçada aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui. E nesse gominho de trás. Vou laçar, ó, tá vendo que essa dobradura tá no meu campo de visão. Então, eu trago assim mesmo, ó, que a parte lisa vai vir pra frente. Tá vendo? E se não vier pra frente, você pode ir ajustando, arrumando o fio, tá? Mas o interessante é que essa parte lisa fique pra frente, pro ponto palito ele ficar bem bonito. Então, ó, vou pegar aqui, vou trazer pra frente, ó, vou ajustar aqui. Vou refazer, porque eu quero que esse ponto fique bem bonito. Então, ó. Insiro aqui. Passo. Ó, trago pra frente. Ó, beleza? E agora, o que que eu vou fazer? Vou ajustar aqui. Vou soltar essas duas laçadas. Vou pegar daqui pra lá, ó. Vou passar essa aqui por dentro dessa. Essa laçada por dentro dessa, ó. Desse jeito. Beleza? Conseguiram pegar até aqui? Então, aqui, depois que eu conseguir fazer essa laçada, eu venho e, ó, uma correntinha. Beleza? E agora, eu vou fazer a mesma coisa no ponto seguinte. Então, ó, eu insiro a minha agulha, pego essa laçada de cima, mais o gominho, ó, mais o gominho, laço aqui o meu fio, trago pra frente. Solto a minha laçada, pego essa aqui, ó, desse jeito. Pego essa laçadinha aqui, que é a correntinha que a gente fez, passo por dentro desse ponto que a gente fez aqui e, ó, uma correntinha. Beleza? Ó, ajusto. Coloque em pé esse ponto aqui, porque aqui já é o nosso ponto palito.
Então, vamos lá novamente. Insiro na laçadinha de cima e no gominho de trás. Laço o meu fio, trago pra frente. Solto. Pego do primeiro pro segundo, esse passo por dentro aqui, uma correntinha. Então, ó, não tem segredo. Você vai inserir a sua agulha nessa laçada de cima e no gominho de trás, vai arrumar o seu fio, de forma que a parte lisa venha para frente, beleza? Vai soltar a sua agulha, vai inserir nesse primeiro ponto que você fez, mais nessa correntinha aqui, e vai trazer por dentro, e ó, uma correntinha. E vai arrumar, beleza? Então, você vai fazer isso em toda a sua base, em toda a sua lateral, tá? Em tudo aqui. A mesma coisa, e quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade na nossa bolsa. Ó, de forma bem simples. Não precisa correr, faz de forma bem caprichada aí pros seus palitos, pro seu ponto palito ele ficar bem pezinho, bem bonitinho. Caso você tenha alguma dúvida em relação a onde é que foi que eu peguei o ponto, como que eu fiz, é só você voltar o vídeo. E caso você esteja fazendo pela primeira vez esse ponto, eu indico que você primeiro veja a aula, tá? Eu indico que você veja a primeira aula e depois você vem fazendo a sua peça, porque talvez fique mais fácil aí a compreensão, tá? Porque esse ponto aqui, ele de início, ele pode ser um pouco mais complicado de se fazer. Então, eu acho que você vai otimizar o seu tempo se você assistir primeiro e depois vir fazendo a sua peça, tá? Então, eu vou seguir aqui. E quando chegar no início, eu volto com vocês pra gente finalizar a nossa carreira e dar sequência à nossa segunda carreira de ponto palito. Ó. Lembrando sempre de fazer e arrumar o seu trabalho. Então, aqui, ó, eu dei a volta já com os pontos palitos. Olha só como é que ficou. Bem certinho. E agora, a gente vai finalizar a nossa carreira. Então, aqui, ó, onde tá saindo esse ponto aqui, a gente vai colocar um ponto palito aqui. Tá vendo? Porque se a gente continuar o trabalho, aqui vai ficar um espaço muito grande. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, vou inserir aqui, vou laçar, vou trazer pra frente. Beleza? Aqui, eu vou ajustar, ó, vou pegar essa, vou fazer a mesma coisa, ó. Essa laçada eu passo por dentro dessa aqui, desse jeito. E nesse último ponto, eu não preciso fazer a correntinha de finalização, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou soltar a laçada, vou inserir a minha agulha de trás pra frente aqui, ó. Beleza? Vou segurar essa laçada aqui, vou levar lá pra trás. Assim. Aí, aqui, essa laçada aqui, ela ficou solta. Vocês conseguem ver, ó, que ela ficou bem solta. E aí, é só ajustar aqui, ó, só puxar que ela se ajusta, beleza? Então, eu vou até soltar um pouquinho mais, pra ela ficar um pouquinho mais folgadinha, assim, ó. Beleza? O que que eu vou fazer? Com essa laçada, eu vou laçar o meu fio, ó, com ele arrumado, e vou trazer pra frente. Porque ele aqui já é o nosso ponto palito. Então, deixa eu arrumar ele aqui, de forma que ele venha a parte lisa pra frente. Então, ó. Arruma. Assim. Beleza? E agora, a gente vai trabalhar entre os pontos palitos. Então, você vai perceber que a cada ponto palito, ele tem essa parte de trás aqui, ó. É como se fosse um ponto baixo centrado, e é nele que a gente vai entrar. Então, eu tô com a minha laçada aqui, vou vir no ponto seguinte, ó. Entrando aqui no ponto baixo centrado. Tá vendo? Vou laçar, trazer pra frente, ó.
Vou arrumar e agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou segurar aqui, solto, insiro dessa forma, igualzinho a gente fez as outras carreiras, e ó, um ponto baixo. Uma correntinha, no caso, né? E ó, ficou desse jeito. Vamos novamente, ó, eu insiro aqui, saindo no ponto do meio, como se fosse um centrado. Vou pegar o meu fio, ó, vou ajustar para que ele venha liso aqui pra frente. Vou segurar para ele não correr, ó. Insiro daqui pra cá. Esse entra dentro desse. Uma corrente e fecho o meu ponto. E ó. Beleza? Então, assim, a gente vai trabalhar por toda a nossa volta. Então, ó, insiro, saio aqui atrás, laço meu fio, trago pra frente de forma que o palito fique bem lisinho, né? Seguro, solto, insiro como se fosse de trás pra frente, né? Essa laçada entra por dentro dessa, uma correntinha. Beleza? Então, você vai fazer isso por toda a sua carreira. Lembrando que o fechamento, ele é a mesma coisa todas as carreiras. Então, o que a gente fez aqui para subir essa carreira, a gente vai fazer em todas as carreiras aqui da nossa peça. Então, eu vou seguir aqui, sempre arrumando, deixando o seu palito bem bonito. E esse fio é muito incrível, ele é muito macio, dá um prazer imenso de tecer com fio assim tão gostoso. Então, ó, arruma aí. Vou arrumar aqui pra ficar bem certinho, ó. E aqui eu fecho uma correntinha. Sempre arrumando, tá? Então, eu vou assim toda a minha carreira. Quando eu chegar no início, eu volto com vocês para mostrar como que eu vou fechar e iniciar a próxima carreira. E a gente vai dar sequência aqui para nossa bolsa. Lembrando que se é a primeira vez que você está fazendo, eu indico que você veja a primeira aula, assista primeiro e depois pegue para fazer, tá bom? Então, vou dar sequência aqui. E eu já volto com vocês. Cheguei aqui no início, vamos fazer novamente o fechamento. Uma correntinha. Então, agora, a gente vai completar o ponto palito, ó. Insere. Ó, laça, traz pra frente. Solta. Esse passa aqui. A mesma coisa, ó. E aqui no último não precisa fazer a correntinha. Então, aqui, ó, a gente solta nosso fio, entra aqui por trás, ó, de trás pra frente, pega essa laçada, insere na nossa agulha e leva lá pra trás, ó. Ó, levei a laçadinha lá pra trás e agora o que que eu vou fazer? Ó, uma correntinha. E agora a gente vai trabalhar normalmente, ó, entre um ponto palito e outro. Eu vou inserir a minha agulha, vai sair, ó, no Vzinho lá atrás. Vou arrumar aqui o meu fio e vou trazer pra fora. Vou soltar aqui. Venho, pego essa laçada e essa. Essa daqui eu passo por dentro dessa. E uma correntinha. Beleza? Vou inserir novamente. Vou ajustar aqui o meu fio, arrumar, trazer pra frente. Ó. Desse jeito. E aí, você pode segurar a sua laçada pra ficar mais fácil. Ó, você traz pra frente, aí aqui você segura, ó, com o dedo. Dedo atrás e dedo na frente. Você segura, que ó, não vai soltar.
E aí, você vem de trás pra frente, ou de frente pra trás, laça, ponto baixo, correntinha. Novamente aqui. Ó. E eu vou fazendo a mesma coisa por umas 22 carreiras, mais ou menos. Beleza? Então, faz aí o seu, que eu vou dar sequência aqui no meu. Fazendo exatamente a mesma coisa, tá? A mesma forma de fechar a carreira, subir a carreira. Exatamente a mesma coisa. E aí, assim que subir as minhas carreiras, eu volto aqui pra gente finalizar a carreira e começar a fazer a nossa alça. Lembrando de sempre fazendo e arrumando o seu trabalho, tá? Então, ó, vai fazendo aí, que eu já volto aqui com vocês. Bom, gente, finalizei aqui a minha bolsa e ficou desse jeito. Ó, esse aqui é o lado de trás, como é que ficou certinha. Esse aqui é o lado da frente e a gente vai finalizar aqui de forma muito rápida. Mas, antes de finalizar, eu tenho algumas considerações para fazer em relação a esse modelo. Então, eu indico que você faça ela com agulha dupla. Dá para você fazer com agulha normal, mas a agulha dupla eu acho que vai ficar mais fácil aí o seu processo. As alunas lá da comunidade B, elas acompanharam todo o meu processo na construção dessa bolsa e eu tive que refazer. Quando eu cheguei aqui no final, eu tive que refazer porque teve uma diferença aqui no início, o que deu diferença em toda a minha bolsa. Então, eu vou deixar aqui do lado para você ver como que tava. E olha só, de fato, a diferença quando eu consertei. Então, é uma peça que você tem que ter muita atenção para tecer e você tem que ter paciência, beleza? Então, uma bolsa dessa daqui tem que ser muito valorizada, assim, quando você for vender para os seus clientes uma peça como essa, é assim como as outras, né? Mas o nível de dificuldade dessa peça aqui, ela é um pouquinho a mais, tá? Iniciantes conseguem fazer, mas, como eu falei, tem que ter atenção e tem que ter muita paciência, beleza? Então, aqui eu vou cortar o meu fio e a gente vai finalizar essa peça aqui de forma muito rápida, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Cortei aqui, né? Essa laçada eu levo lá pra trás. Show? Ajusto aqui. E esse fio solto eu passo por dentro aqui, ó. Ó, desse jeito. Tá vendo? E aqui agora eu vou esconder. Vou pegar esse fio aqui, vou passar aqui por dentro, vou arrematar de forma que fique bem preso e escondido. Tá, gente? Então, é um ponto de atenção que você tem que ter aí, de sempre fazer um bom, além de um bom acabamento, sempre fazer um bom arremate, para que o seu fio não volte, a sua peça não comece a soltar na mão da sua cliente, você tenha que pegar a peça de novo para refazer, beleza? Então, capricha aí no arremate. Se precisar, passa cola no final, tá? Todos os seus pontinhos soltos, passa cola, dá um pontinho de agulhinha caso você não tenha cola, mas garanta que vai ficar tudo bem presinho aí no lugar. Bom, então aqui eu já arrematei a minha peça, ficou uma peça bem espaçosa. Lembrando que todas as informações eu vou deixar aqui abaixo na descrição, tá? Tamanho, peso, medida, tudo necessário para você tecer a sua peça, eu vou deixar aqui abaixo da descrição. Então, como que eu vou fazer aqui? Agora a gente vai fazer a nossa alça. E eu gosto de fazer tudo pelo olhômetro, tá? Então, eu olho assim e falo, eu gosto nessa altura, eu gosto assim por aqui, então é assim que eu faço. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a fazer crochê, porque eu tinha muita dificuldade em relação à contagem de pontos, tá? Então é por isso que muitas das vezes eu não conto mesmo, eu vou no olhômetro para mostrar para vocês que dá para fazer sem contar, beleza? Mas se você quiser contar, você pode contar, você pode ficar à vontade quanto a isso.
Lembrando que aqui na Empório B, eu te ensino a fazer crochê exatamente como eu faço crochê. Então, aqui, ó, tá bem certinho as laterais, ó, bem certinho mesmo aqui. E aqui eu vou marcar um ponto. Aqui assim, mais ou menos. Ó, aqui assim, mais ou menos, que é onde eu quero que fique a minha alça. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de fio. Então, ó, peguei aqui uns pedacinhos de fios. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aonde que eu quero a minha alça, beleza? Então, eu acho que aqui fica num bom lugar. Ó, não, aqui. Eu acho que aqui fica um bom lugar pra colocar, pra iniciar minha alça. Ó, aqui. E aqui atrás eu vou marcar no mesmo lugar. Assim, ó, bem certinho, bem centralizado. E aqui você pode contar pra ficar certo, né, também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse da viradinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui. Vou colocar aqui pra ver como é que fica. Ó. Acho que ficou bacana. E vou marcar do outro lado também, no mesmo lugar. Ó, eu acho bem mais prático de fazer assim, ó. E se ficar torto, é só você tirar e refazer. Beleza? Então, ó, confere aí, vê se é isso mesmo. Então, bora lá. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu fio, peguei aqui, fio, vou inserir aqui na lateral, ó. Vou laçar, trazer pra frente e vou fechar um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer ponto baixo entre os nossos pontos palito. Então, ó, vou fazer pontos baixos nos nossos pontos palitos, entre os pontos palitos. E aqui, eu vou fazer ponto baixo até chegar no ponto que eu marquei. Beleza? E aí, esse fiozinho aqui, ó, eu já vou escondendo. Ó, tô chegando aqui, nesse primeiro ponto. Vou inserir a minha agulha, vou fazer um ponto baixo normal. Vou tirar ele aqui já. Ó, ponto baixo normal. E aqui eu vou subir 15 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Que é o referente aqui da minha alça. Show? Então, cheguei aqui nesse outro ponto, ponto baixo. Beleza? E eu vou fazer isso exatamente a mesma coisa até chegar no outro ponto marcado. Cheguei aqui nesse ponto marcado, vou soltar e vou, ó, ponto baixo, 15 correntinhas. Lembrando que essas correntinhas variam, tá? Do tamanho que você quer a sua alça. Se você quiser uma alça maior, é só você fazer mais correntinhas. Vou soltar aqui. Vou fechar um ponto baixo e vou finalizar a minha carreira. Cheguei aqui no final, ó. Vou soltar aqui. Vou inserir minha agulha aqui de trás pra frente, vou levar essa laçada lá pra trás. E aqui agora a gente vai trabalhar ponto baixíssimo. Então, eu insiro a minha agulha, laço essa laçadinha aqui, pego a laçada, trago aqui pra frente. E agora eu vou fazer ponto baixíssimo, inserindo aqui no ponto seguinte. Trago pra frente, essa laçada passa por dentro dessa. Ó, ponto baixíssimo. E eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar onde eu começo aqui a minha alça, as minhas correntinhas da minha alça. Então, ó, ponto baixíssimo.
Não precisa ser apertado, tá? Ó. E agora, a gente vai fazer pontos baixos. A gente vai fazer pontos baixos por baixo aqui das nossas correntinhas. Então, ó, fiz aqui o último ponto baixíssimo, venho aqui direto, ponto baixo. E aqui eu vou fazer 15 pontos baixos. Fiz aqui os 15 pontos, venho aqui, ó, baixíssimo. E vou assim até na outra lateral. E aí, quando chegar na outra lateral, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou contornar essa alça de correntinhas com ponto baixo. Aqui eu acho que tá ficando um pouquinho apertado. Eu vou contornar com um ponto baixo. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Eu cheguei aqui no final, vou soltar. Sobrou bem pouquinho aqui, ó. Ficou bem certinho. Vou pegar essa laçada e levar lá pra trás. Esse aqui que tá solto, vou inserir de trás pra frente, vou levar. E caso o seu fio fique bem rentezinho assim, aí mesmo que você tem que caprichar no arremate, tá? Na cola, no pontinho com agulha e linha, pra que esse fio não volte, tá? Então, aqui, ó. Agora, arruma. Pode arrumar, ó, ficou uma bolsa bem espaçosa, tá? Bem espaçosa mesmo. Olha aqui, essa é a parte da frente. Ou essa daqui é a parte da frente? Aqui, essa aqui é a parte da frente, ó. Essa daqui é a parte de trás, e olha só. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E aqui agora você vai completar a sua bolsa. Se você quiser, você pode dar a opção do seu cliente de colocar uma alça aqui que seja regulável, tá? Então, você coloca os mosquitões aqui, tá? E dá essa opção para sua cliente, caso ela queira. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa mesmo. Porque aí a sua cliente tem uma opção a mais de pensar como que ela gostaria da bolsa dela. Então, ó, bem bacana. Você pode pôr o mosquetão assim, ó, pra ela ficar assim, fechadinha. Ou você pode mostrar ela assim mesmo, aberta. E aqui dentro, você vai colocar o seu fecho, tá? Então, você pode estar colocando um imã. Vou colocar aqui uma aba. Então, você pode fazer uma de crochê que venha daqui pra cá, tá? Ou você pode colocar uma de courinho sintético. Existem vários modelos de fecho hoje em dia aí no mercado, você pode ficar à vontade para finalizar a sua peça. Não vou colocar a etiqueta aqui, mas eu indico sempre, sempre, sempre que você coloque a sua etiqueta nas suas peças. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estava muito ansiosa para finalizar essa peça, como eu falei, né? Eu tive um problema de execução quando eu gravei essa aula, então demorou um pouco mais do que deveria, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo a cor que vocês vão fazer, o estado que vocês estão falando, e se você não faz parte lá da comunidade B, eu vou deixar o link aqui abaixo. Você entrar lá na comunidade B, é um grupo gratuito do WhatsApp, lá a gente conversa todo santo dia. A gente mostra os nossos trabalhos, a gente fala, né, sobre as nossas vendas, o que a gente está tecendo no dia. E então é um ambiente muito acolhedor, onde crocheteira ajuda crocheteira, e vai ser um prazer ter você lá com a gente.
Um beijo, te espero na próxima aula.